Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui. Vamos, continuar a dar seguimento na nossa matemática básica e já vou logo adiantando o seguinte, cara. Isso aqui é para você que não sabe nada, tá perdido, que não sei nem o que é potência, mestre. É aqui que você vai aprender, meu jovem. Sempre partindo ali do absoluto zero e te conduzindo ao entendimento completo. E a matemática básica é fundamental para que você consiga compreender assuntos aí mais para frente de maior complexidade. Se você não sabe o básico, dificilmente você vai conseguir aprender conteúdos um pouco mais rebuscados. Entenda o seguinte: o que é o difícil? O difícil nada mais é que um punhado de coisas fáceis. Se você não está sabendo ali o básico, dificilmente você vai conseguir aprender realmente quando ali o cinto dá uma apertada. Então, rapaziada, hoje o assunto da nossa aula aí, como vocês podem ver já, é potenciação. Vamos aí aprender então sobre a nossa potenciação. Bora lá? Olha só, potenciação. E aí, cara, representação clássica aí pra gente. A elevado a n. Não é para se assustar não, meu jovem. Sabe por quê? Potenciação nada mais é que uma multiplicação. Só que é uma multiplicação de diversos fatores. E é representado de forma genérica, do jeito que você está vendo aí. A elevado a n. Ah, mas quem que é A, quem que é n? Eu não estou entendendo nada. Vem aqui comigo que eu te explico. Ó, seguinte, cara. Esse Azinho aqui é chamado de base. É a base da minha potência. Perfeito? Agora, esse A está elevado. Elevado, mestre? Exatamente. A um expoente. Quem que é esse expoente? É esse N aqui, ó. Então, este N aqui é o meu expoente. Vou escrever aqui para os senhores. Ó, esse camarada aqui é o expoente. Tá, mas qual que é a função da base? Qual que é a função do expoente? Cara, olha só. A base é o fator que vai se repetir. O expoente n são quantas vezes esse fator vai se repetir. Então, como assim, mestre? Não entendi. Observa aqui comigo. Eu tenho a elevado a n. Eu tenho que fazer a vezes a, vezes a, vezes a n vezes. Ó, perceba comigo então, ó, a elevado a n é igual a vezes a, vezes a, vezes a, reticências, até o último azinho lá. Ah, quantas vezes? Cara, quantas vezes? N vezes. Como assim N vezes? É o expoente que vai ditar quantos fatores eu tenho. Dá um exemplo? Dou um exemplo. Olha só. Exemplo. 2 elevado a 3, beleza? Ó, preste atenção no seguinte. Quando está elevado a 3, é o mesmo que dizer que está elevado ao cubo. Então, já mentaliza isso aí. Cara, falou ao cubo significa elevado a 3. Então, vamos identificar o seguinte. 2 elevado a 3. Quem que é a base? A base aqui, no caso, é o 2. E quem que é o expoente? O expoente sempre vai ser um número ali, ó, que está na parte de cima menorzinho. Então, você percebe aqui, ó, que é o 3, beleza? Então, A é a minha base, 3 é o meu expoente, tá certo? Seguinte, lembra que eu falei para você que o expoente ele vai determinar quantos fatores eu tenho? Se eu tenho um expoente 3, significa que eu terei, na minha multiplicação, 3 fatores. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Vou anotar aqui para você. Olha só, eu tenho aqui 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo aqui, ele pode ser representado da seguinte forma. Ó, 2 vezes 2 vezes 2. Nada mais é do que isso aqui. Uma multiplicação de 2 de 3 fatores. Então, vamos fazer aqui comigo. Ó, 2 vezes 2 fica quanto? 2 vezes 2 fica 4. E aí, ó, esse 2 que não multiplicou, você repete. Agora, 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. Então, ó, isso aqui é igual a 8. Logo, eu posso concluir o seguinte. 2 ao cubo é o mesmo que 8. Essa aí é a ideia básica de uma potenciação, beleza? Como que é? Uma base elevada a um expoente, beleza? A aplicação direta. Agora, qual que é a ideia? A gente tem que entender também algumas propriedades que envolvem a potenciação, tá? E aí eu vou, primeiramente, apresentar essas propriedades a vocês e no segundo momento a gente vai poder trabalhar isso em cima de exercício. Então, primeiro eu vou apresentar para você. Eu vou te mostrar algumas propriedades fundamentais. E você tem que saber disso, cara, porque vai te facilitar muito quando você trabalhar com contas muito grandes. Sabendo esse artifício aqui, você ganha um tempão na hora da sua prova. Beleza? Então,
Vamos lá, vamos bem devagarinho para entender cada uma dessas propriedades. Olha só, tenho aqui propriedade. A primeira propriedade está aí. 4 elevado a 10 vezes 4 elevado a 3. Só lembrando, elevado a 3 é o mesmo que ao cubo. Legal? Ah, mestre, como que eu vou fazer algo desse tipo aí? Eu tenho que colocar 4 fatores, ou melhor, 10 fatores ali, 4, depois multiplicar por 3 fatores de 4. Não, não, você não precisa fazer nada disso. Essa propriedade aqui é bem simples. Você tem o quê? Uma multiplicação. Ó. Perceba que eu tenho um pontinho aqui. Esse pontinho aqui representa exatamente isso. Representa a minha multiplicação. Beleza? Repara comigo que eu tenho uma multiplicação e nessa multiplicação os dois fatores são 4. Olha só, a base da minha potência é 4, tanto em uma quanto da outra. Perceba que a base aqui é 4 e que a base aqui é 4. Então, preste atenção nessa propriedade. Ó, eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Perceba comigo que eu tenho ali a minha primeira potência, 4 elevado a 10, e a segunda potência, 4 elevado a 3, 4 ao cubo. Estão sendo multiplicados? Ó, a base dos dois é igual. Uma tem base 4, a outra também tem base 4. Ah, o que eu tenho que fazer nesse caso, mestre? Basta você pegar os expoentes e somar, beleza? Então, é só isso que você precisa fazer, meu jovem. Quando há uma multiplicação de potências de mesma base, você soma os expoentes, beleza? Ah, como vai ficar isso? Vem aqui que eu vou te mostrar. Ó, você vai, então, repetir a base. Qual que é a base? A base é 4. 4 e vai somar os expoentes. Eu tenho que o primeiro expoente aqui é 10. Eu vou pegar e vou jogar aqui, ó. Expoente 10, 10. Ah, qual que é o outro expoente aqui? 3. Vou pegar e vou somar, ó. 10 mais 3. Legal? Agora é só você finalizar. Ó, quanto que vai dar isso aqui? Você vai repetir a base, 4 e vai somar os expoentes. 10 com mais 3, 13. Ok? Tá aí. Primeira propriedadezinha feita. Olha que fácil. Bem tranquilo, né? Então, repetindo a propriedade para você não esquecer. Fixa isso na sua cabeça. Quando eu tiver uma multiplicação de potências de mesma base, ok? Olhei para a potência, a base de uma é igual à base da outra, eu só vou somar os expoentes. Só fazer isso. Bem tranquilo. Vamos agora para a nossa segunda propriedade aqui. Olha só. Segunda propriedade. Eu tenho 5, perfeito? E embaixo eu tenho 5 ao cubo. Numa fraçãozinha. Lembra comigo o seguinte, vocês já viram isso. Fração significa o quê? Divisão. Então, aqui a ideia é um pouquinho diferente. Na primeira propriedade, a gente viu uma multiplicação. Legal? Na segunda, é uma divisão. Você vai dividir. Ah, mas aqui eu não tenho potência, mestre. Tem sim. Olha só que interessante. Já pega essa primeira ideia para você não bisonhar, hein? Ó, eu tenho 5. Ah, mas o 5 não está elevado a nada. Tá sim, olha só. O 5 aqui está elevado a 1. Perfeito? Só que preste atenção. Quando está elevado a 1, não tem necessidade da gente escrever. Então, normalmente fica oculto. Beleza? Pega essa ideia que ela é muito importante. Não é só porque você não está vendo, que significa zero. Não, não, não. Não estou vendo? Está oculto? O expoente é 1. Pega esse bizu, fica atento a isso, ok? Então eu tenho 5, que é o 5 elevado a 1, dividido por 5 elevado a 3. Tá legal? Então, olha só. Como que eu vou resolver isso aí, mestre? Cara, aqui, pensa de maneira lógica. Se na multiplicação de potências de mesma base você soma os expoentes, na divisão de potências de mesma base, porque ó, a minha base aqui é 5 e aqui embaixo a minha base também é 5. O que eu vou fazer? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu vou subtrair. Então você vai fazer exatamente isso. Você vai subtrair, você vai dividir, ou melhor, você vai pegar o expoente do numerador e vai subtrair pelo expoente do denominador. Tá legal? Olha só que bonito. Você vai repetir as bases. Qual que são as minhas bases aqui, mestre? A minha base é 5. Vou pegar e vou jogar aqui, ó. 5. Tá legal? Ó, 5. Show! Agora, o expoente aqui em cima é 1. Vou pegar e vou jogar aqui, ó. 1 menos 3. E aí, quanto que vai dar isso aí? 1 menos 3. Vou manter aqui, ó. 5. 1 menos 3 fica menos 2.
Tá aí, ó, 5 elevado a menos 2. Ah, eu posso ter um expoente negativo? Pode, sem nenhum problema, tá? Inclusive, existe uma propriedade que a gente vai trabalhar em cima disso, mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, segunda propriedade aí para a gente, feita. Qual que é a propriedade? Divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Subtraio os expoentes. Show! Bora agora para a nossa terceira propriedade aqui, então. Terceirinha propriedade. Eu tenho 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Ah, mestre, como que eu posso resolver isso aqui? Eu posso fazer a multiplicaçãozinha dentro do meu parênteses? Pode, sem nenhum problema. Só que o meu intuito aqui é te passar uma propriedade, tá legal? Um raciocínio um pouquinho diferente. Eu tenho 5 vezes 3 elevado ao quadrado. Como que eu posso resolver isso? Já te falei, pode resolver dentro do parênteses? Pode, sem nenhum problema. Só que eu vou te explicar de uma maneira um pouquinho diferente. Perceba comigo que eu tenho a multiplicação, tá? Esse quadrado aqui é o expoente 2. Então já pega esse bizu. Assim como eu tenho um expoente 3 representa ao cubo, o expoente 2 representa ao quadrado, tá legal? Grava essa ideia. Expoente 2 representa ao quadrado. O que eu vou fazer com esse expoente? Perceba que ele está valendo tanto para o 5 quanto para o 3, porque ele está do lado de fora do parênteses, e dentro do parênteses eu tenho 5 e 3. Aí, como eu faço nesse caso? Você vai pegar esse expoente 2 e vai distribuir. Vai jogar para o 5 e vai jogar para o 3. Tá? Só que perceba o seguinte, eu só posso fazer isso porque eu tenho uma multiplicação. Ah, se fosse uma soma, não poderia fazer isso. Você só pode fazer isso porque tem uma multiplicação. Então vai ficar o seguinte, ó, 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, ok? Então você vai pegar esse expoente e vai distribuir para todo mundo que está ali dentro multiplicando, beleza? Terceira propriedadezinha aí para a gente. Então já vimos 3 propriedades, já vimos o conceito de potenciação. Vamos aprender um pouquinho mais. Ó, na sequência, nós temos aí a nossa quarta propriedadezinha. Como que eu vou fazer no caso em que eu tenho uma divisão e toda essa divisão está elevada a um expoentezinho? Ah, como assim? Olha o número 4 aí para a gente. Nós temos 3 dividido por 5 elevado a 2, elevado ao quadrado. A ideia é a mesma da multiplicação. Você vai pegar esse expoente 2 aqui, ó, e vai jogar tanto para o numerador quanto para o denominador, tá? Ah, vai ficar como? Desse jeito, ó, 3 ao quadrado divididos por 5 ao quadrado. É só fazer dessa maneira, não tem erro, tá? Ah, posso desenvolver isso aqui? Pode, sem nenhum problema. Olha só, você vai ter 3 vezes 3, que é o 3 ao quadrado, divididos por 5 vezes 5, que é o 5 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 5 dá 25. Tá legal? Então eu tenho aqui 9 divididos por 25. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos aprender mais um pouquinho. Daqui para frente, eu decidi colocar algumas ideias um pouquinho maliciosas, que é algo que você tem que ter aí na sua mente, tá? Assim, propriedade mesmo, básica, você já viu aquelas ali. Daqui para frente, são casos um pouquinho especiais que provavelmente você vai trombar quando estiver resolvendo uma questão ou outra. E se você nunca tiver visto isso, é provável que você faça de uma maneira mais difícil. Então, o que eu quero com esses novos casos aqui? Te mostrar maneiras mais tranquilas de você pensar uma questão, tá? Então, preste atenção, porque isso aqui vai servir de modelo para várias continhas que você vai ter que fazer ao longo da sua jornada, tá? Então, olha só, tenho aí exemplo 5. Nesse exemplo 5, ficou como? Ficou 0,3 elevado a 2. 0,3 elevado ao quadrado, elevado a 2, como que vai funcionar? Ó, eu posso escrever como sendo 0,3 vezes 0,3, sem nenhum problema. Vai escrever e vai dar o resultado da mesma forma. Só que existe uma sacada um pouquinho diferenciada de você escrever isso aqui de uma forma diferente. Como assim? Ó, vou apagar isso aqui e vou escrever esse novo jeito.
Como que você pode pensar nesse caso aqui? Você pode pensar da seguinte maneira. 0,3 é um número decimal que você consegue transformar numa fração, tá? 0,3 é o mesmo que 3 divididos por 10. Se você dividir 3 por 10, vai dar 0,3, tá? E aí eu mantenho esse quadrado aqui. Agora eu tenho 3 sobre 10 elevado ao quadrado. Essa propriedade que você sabe, eu acabei de te apresentar no exemplo 3, no exemplo 4, melhor dizendo. Ó, vou pegar esse meu expoentezinho aqui e vou distribuir para geral, tanto para 3 quanto para 10. E aí eu vou ficar com 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. É uma nova forma de você fazer. Ah, quanto que vai dar isso aqui? 3 ao quadrado nós já vimos, dá 9. 10 ao quadrado. Senhores, potência de 10 é muito simples. Pega o bizu. Se eu tenho 10 ao quadrado, significa que eu terei 2 zeros ali no meu número final. Ah, qual que é o primeiro número? É o 1. Você vai pegar aqui e vai jogar 1. Está elevado ao quadrado? 2 zeros. Você vai pegar aqui e vai jogar 0, 0. Fiquei com 9 divididos por 100. E vocês já trabalharam aí na matemática básica a nossa fraçãozinha, tá? Quando eu estou dividindo por 100, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula, perfeito? Então, ó, 9 dividido por 100 vai ser 0,09. Tá legal? É uma forma um pouquinho diferente de fazer, que vai fazer com que você tenha um pouquinho mais de desenvoltura na hora de resolver questões. Isso aqui vai te ajudar muito. Então, pega a ideia, beleza? Mais um exemplo aí pra gente. Agora, vamos trabalhar ali, ó, no sexto exemplo. Eu tenho menos 2 ao quadrado. E aqui eu preciso da sua atenção. Porque se você der bobeira, isso aqui pode te pegar e você acabar errando coisa simples. Preste atenção, ó. Eu tenho menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Ó, vocês já viram na matemática básica anteriormente, tá? Menos 2 vezes menos 2 é menos com menos. Menos com menos, eu vou ter no final um resultado que é positivo. Legal? 2 vezes 2 é 4. Então, ó, menos 2 ao quadrado é 4. E aí, já pego o bizu do seguinte. Se eu tenho um número negativo, como é este caso aqui, ó, menos 2, elevado a um expoente, e esse expoente é par, como é o caso, 2 é par, o resultado final vai ser positivo. Ah, como é que é? Vou repetir para você fixar a ideia. Se eu tiver a minha base da potência negativa elevado a um expoente par, eu terei como resultado um número positivo. Pega essa ideia. E olha agora para o nosso exemplo 7. Eu tenho aqui, ó, negativo, menos, e 2 elevado ao quadrado. Ah, mestre, é a mesma coisa do de cima. Isso aqui é 4. Não é. Não é. E é aí que você se engana e acaba cometendo erro. Não são a mesma coisa. O exemplo 6, eu tenho o parêntese. No exemplo 7, não há parênteses. Então, aqui, como eu não tenho parênteses, isso aqui não vai dar 4, tá? Ó, isso aqui vai ser menos 4. Ah, mas por que dessa ideia? Porque, senhores, preste atenção no seguinte. Esse menos 2 e o 2 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 1 vezes 2 ao quadrado. Essa que é a ideia. Isso é diferente de menos 2 dentro de um parênteses ao quadrado. Então, não dá bobeira com isso. As provas podem te pegar muito em cima disso aqui. E é por isso que a gente mostra aqui todos os casos possíveis, para que você não cometa esses erros. Tá legal? Então, fique esperto com essa ideia. Vamos para mais um exemplo? Olha só, eu tenho menos 3 elevado a 3, ou seja, menos 3 ao cubo, tá? Ah, como que vai ser essa ideia? Você vai fazer menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 3 fatores de menos 3. No caso aqui, preste atenção que eu tenho uma base negativa. Esse expoente é par? Não. Ó, 3 é um número ímpar.
Se 3 é um número ímpar, lá no final eu vou ter um resultado positivo? Vou ter? Não sei. Vamos ver? Vamos ver se a gente vai ter? Olha só. Menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos, isso aqui vai ser positivo, né? Então, ó, vou deixar um maisinho aqui. 3 vezes 3, 9. Aí eu vou ficar com 9 vezes menos 3. Opa, positivo com negativo. Positivo com negativo, isso vai dar o quê? Negativo, né? Então, menos 9 vezes 3, 27. Ou seja, menos 3 ao cubo aqui vai ser menos 27. Tá legal? Então, preste atenção que, ainda que esse menos 3 esteja dentro do parênteses, o meu resultado final ele foi negativo. Por quê? O expoente é ímpar. Então, eu vou repetir aqui para você. Se eu tenho uma base negativa elevada a um expoente ímpar, no resultado final eu terei negativo, tá? Pega essa ideia. Ah, para ser positivo, como tem que ser? O expoente tem que ser par, tá? Então, não confunda esses casos. Vamos agora, então, para o nosso exemplo 9. Eu tenho aí, ó, 4 elevado a menos 1. Nesse exemplo 9 aqui, é aquela ideia que a gente tinha visto lá no exemplo 2. Eu até fiz uma pausa e falei o seguinte. Ah, mestre, pode um expoente negativo? Pode, sem nenhum problema. Eu falei, ó, um pouquinho mais para frente eu vou te explicar o que isso significa. Aqui é o momento. Ó, eu tenho a minha base. A base é o quê? 4. Essa base 4 está elevada a um expoente, e esse expoente é negativo, menos 1. Quando eu tenho um expoente negativo, você vai inverter o número. Como assim inverter? Ó, vem aqui comigo. 4 elevado a menos 1, você vai fazer 1 sobre 4. Eu peguei o 4 e joguei ele numa fração, ocupando o meu denominador. Repara que agora, ó, qual que é o expoente do 4 ali? Ah, não está aparecendo, então é 0. Já te falei que não é assim. Toma cuidado com isso. Não está aparecendo, é oculto, o expoente é 1. Então está aqui, ó, 1. 1 positivo. Por quê? Porque agora ele foi para o denominador. Então, essa que é a ideia. Quando eu tiver um expoente negativo, eu vou inverter as bases ali, os números, numa fraçãozinha, tá? Vamos trabalhar mais uma vez esse exemplo para ver se você pegou realmente? Olha só o meu exemplo 10. Eu tenho aqui, ó, 3 sobre 4 elevado a menos 1. O expoente aqui é o quê? O expoente é negativo. Se o expoente é negativo, o que eu vou fazer? Inverter. Então, se é 3 sobre 4, vai ficar como? 4 sobre 3. Só vai trocar a posição. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Ó, 4 sobre 3. Só fazer isso. E aqui, ó, o expoente de todo mundo é 1. Então, grava essa ideia. Expoente negativo, eu inverto ali os números numa fração. Beleza? Vamos então para mais um exemplinho aí. Dessa vez eu tenho aí exemplo 11. Mais uma propriedade importante. Olha só, eu estou com 2 elevado a 2, ou seja, 2 ao quadrado, que por sua vez, tudo isso está elevado a 3. Isso aqui, senhores, é chamado de potência de potência. É quando eu tenho uma potência elevada a um expoente. Ah, mas isso deve ser muito difícil, mas não é difícil. É bem tranquilo essa ideia. Olha só, eu vou primeiro te explicar isso aqui da maneira mais básica possível, aplicando o conceito mesmo de potência, e depois eu vou te explicar a propriedade. Então, primeiro, jeito simples. Ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo. Eu poderia resolver essa potência aqui no parênteses? Poderia. 2 ao quadrado é 4, você pega 4 e elevar ao cubo. Só que vamos fazer devagar para você entender a ideia? Ó, expoente 3. Eu tenho que ter o quê? 3 fatores. De quem? De, no caso aqui, 2 ao quadrado. Então, vou jogar aqui para vocês. Ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Perceba o seguinte, eu tenho uma multiplicação de potências. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Em todas essas potências aqui, qual que é a minha base? A base é 2. Ó. 2, 2, 2. Qual foi a primeira propriedade que a gente viu? Multiplicação de potências de mesma base. O que eu vou fazer? Repetir esta base.
que no caso é 2. Então, ó, 2. E o que eu vou fazer com os meus expoentes? Cara, com os meus expoentes eu vou apenas somar. Lembra disso? Tem uma multiplicaçãozinha. Então, eu vou somar 2 mais 2 mais 2. Quanto que vai dar isso aí? 2 elevado a 2 mais 2, 4. 4 com mais 2, 6. 2 elevado a 6. Essa que é a ideia. Aplicando o conceito inicial de potência. A primeira propriedadezinha que a gente viu. Tá legal? Só que toda vez que você vir uma potência de potência, você vai ter que fazer desse jeito? Não. E aí é que entra o pulo do gato. Como que você vai fazer no caso de potência de potência? É muito simples, senhores. Você vai pegar e multiplicar os expoentes. Vem aqui comigo. Ó, terei então o seguinte. Repito a base. A base aqui é o quê? 2. Então, isso aqui ó, vai me dar uma basezinha 2. Agora, quem são os expoentes? Eu tenho um expoente aqui 2. Ó, expoente 2. E o outro expoente aqui é 3. Ó, 2 e 3. Então, basta que você multiplique os expoentes. Como que é a propriedade então, mestre? Potência de potência, você multiplica os expoentes. Dessa maneira. Faz a multiplicaçãozinha aqui. Olha só. 2 vezes 3. Eu terei 2 vezes 3 como sendo o que? 6. E, mestre, bateu, olha lá. 2 elevado a 6 e 2 elevado a 6. Exatamente. Só que antes eu demonstrei para você o porquê disso. E você não precisa mais desenvolver dessa forma. Basta que você multiplique os expoentes. Sempre assim. Vem passo a passo para você entender o conceito e não queimar etapa. Se você não queima etapa e entende o passo a passo, como funciona, cara, quando você chegar a ver um pouquinho mais de coisas avançadas, você vai voar nas continhas e não vai ficar se preocupando. Tá legal? Vamos para mais um exemplinho aqui, ó. Exemplo 12. Preste atenção no seguinte. Aqui eu tenho uma potência, tá certo? 2. 2 está elevado a um expoente. Perceba que 2 ao cubo é o meu expoente dessa vez. Esse caso aqui é diferente do anterior. Eu coloquei de propósito aqui, porque muita gente se confunde. Muita gente pensa que é a mesma coisa, que é potência de potência. Você não pode dar esse mole, você não pode dar esse vacilo, tá? Então presta atenção. Aqui eu não tenho o parêntese, ó, no 2 ao quadrado. Esse parêntese aqui não existe. É um outro exemplo. Então não dê bobeira, tá? Ah, então como que eu vou resolver isso aqui, mestre? Cara, você vai fazer da seguinte forma. Primeiro você vai resolver essa potência no expoente. Ó, quanto é 2 elevado a 3? Lembra lá? A gente já viu esse exemplo? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Primeiro exemplo que a gente viu. E a gente percebeu que 2 elevado a 3, 2 ao cubo, isso equivale 8. Então, na verdade, 2 elevado a 2 ao cubo nada mais é do que 2 elevado a 8. Perceba que 2 elevado a 8 é diferente de 2 elevado a 6. Então, não confunda. Eu vou até escrever aqui para você não se perder. Ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo é diferente, ó, esse sinalzinho aqui significa de diferente, de 2 elevado a 2 ao cubo. São coisas diferentes, meu jovem. Você não pode cometer esse vacilo. E é por isso que aqui a gente cerca por todos os lados. A gente mostra para você que, olha, tem esse exemplo aqui. Só que também tem um bem parecido que, se você der mole, vai errar. E esse é o nosso papel, te mostrar todos os casos para você não perder nada. Bem devagar. Ó, vamos aqui para o próximo. 10 elevado a zero. Cara, quanto que vai ser 10 elevado a zero? Ah, mestre, elevado a zero? Eu nunca vi isso não. Vou te mostrar. Ó, lembra que eu falei para você? Quando eu vejo um número e percebo que não tem um expoente, não significa que ele não tem. Ele só está oculto. E eu falei para você o quê? Ó, não está aparecendo? É 1. Eu até enfatizei. Não é que o expoente é 0. O expoente é 1. No caso aqui, eu tenho a minha potência. A base dessa potência é 10. E o meu expoentezinho aqui é 0.
Ah, mas como que eu faço em casos assim? Quando o expoente é zero. Cara, quando o expoente é zero, é muito fácil. Muito fácil. Porque quando o expoente é zero, sabe quanto significa o valor dessa minha potência? É 1. Sempre 1, sempre 1. Então, 10 elevado a zero, 1. 1 elevado a zero, 1. 2 elevado a zero, 1. Não vai mudar. Só que você precisa ter cuidado com o seguinte, tá? Ó, 0 elevado a zero, aí é outra história. Isso aqui não vai dar 1, tá? Desde que a base da minha potência seja diferente de zero, qualquer número, qualquer um, está elevado a zero, cara, isso aqui vai ter como resultado 1. Então, senhores, vimos aí 13 exemplos, 13 propriedades que você tem que ter na sua mente, e você não pode confundir uma com a outra. O que eu recomendo? Cara, nesse momento, pausa, volta, mentaliza cada uma dessas propriedades, para ver se você realmente entendeu o porquê de cada uma delas, tá? Ah, e agora? Já fiz isso, o que eu tenho que fazer? Vamos fazer o seguinte? Vamos trabalhar um pouquinho mais, ó, exercícios. Vamos aplicar agora cada uma dessas propriedades que a gente viu desses exercícios. O que eu recomendo você fazer? Cara, dê um pause nesse vídeo. Já que você enxergou as propriedades, mentalizou, vamos trabalhar agora nos exemplos. Faz o seguinte, faz sozinho. Faz sozinho, dá um tempinho e depois vem conferindo comigo. Que aí a gente trabalha junto e você aprende, tá? Então eu vou resolver aqui. Olha só, primeira questão aqui do meu exercício. Eu tenho 100 elevado a zero. Opa! Está elevado a zero, não tá? Tá. A minha base é o quê? 100. 100 é diferente de zero? Óbvio que é. Então, se eu tenho uma base diferente de zero elevado ao expoente zero, isso aqui vale quanto? Isso aqui vale 1. Tá? Muito simples, muito tranquilo. Agora, olha só que legal. Eu tenho aqui o segundo exemplo. A minha letrinha B. 7 sobre 11 elevado a 2 elevado ao quadrado. Como que eu vou fazer isso aí? Muito simples, jovem, muito simples. Você vai pegar esse expoente 2 e vai distribuir. Lembra disso, da nossa propriedadezinha? Ó, vou jogar isso para o 7 e vou jogar isso para o 11. Então, eu sei que vai ser 7 ao quadrado sobre 11 ao quadrado. Perfeito? Ó, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. 11 ao quadrado é 11 vezes 11. 7 vezes 7, isso aqui é 49. 11 vezes 11, isso aqui vai ser 121. E eu já vou te pagar um bizu. Ah, como que eu faço para resolver a potência de 11, mestre? Tem um bizuzinho? Tem um bizuzinho. Olha só, preste atenção aqui comigo. Perceba que eu tenho 11 vezes 11. Ó, 11 vezes 11. Como que você vai resolver isso? Os números não são 1 e 1, então você vai colocar num extremo 1 e 1, que foi o resultado que deu aqui. Ah, esse número do meio aqui, é só você somar. Quanto que vai ser? 1 mais 1. 1 mais 1 dá 2. Olha só, 121. Então é dessa maneira que você resolve. Tá legal? Pega essa ideia que vai te safar em algumas situações. Vou apagar aqui porque eu já tinha escrito em cima, tá? Então tá aí. Mais um exercício feito. Agora preste atenção no seguinte. Olha essa letra C. Eu tenho 4 divididos por 2 elevado a 3, elevado ao cubo. Ah, mestre, nesse caso aqui, eu vou pegar esse meu expoente e vou distribuir aqui para o 4 e para o 2? Cara, você pode fazer isso sem nenhum problema. Não vai estar errado se você fizer isso. Vai estar aplicando a propriedade. Só que você não tem que ficar viciado nessa ideia. Você tem que olhar para a situação e perceber o seguinte. Isso é o melhor a ser feito? Nesse caso aqui, Jorge, 4 dividido por 2 é um resultado conhecido por você. 4 dividido por 2 dá 2. Então você pode muito bem resolver essa continha dentro do parênteses e depois deixar só o expoente. Não há necessidade de você pegar esse expoente, jogar para dentro da fração, fazer 4 ao cubo e 2 ao cubo. Isso só vai te dar trabalho. E você tem que pensar de maneira rápida, tá certo? Então pega a ideia. E é por isso que aqui eu deixo vários exemplos para você. Cara, a situação que aparecer, você já vai ter visto, você já vai conhecer. Não vai ter como a banca te cercar. É você que vai cercar ela. Beleza? Então, ó, tenho aqui 4 dividido por 2. Quanto que dá isso aqui? 2. Ah, o que eu faço com o expoente? Mantenho. 3. Então, não vicia nessa ideia.
Isso aqui é um artifício, é um recurso que vai facilitar a sua vida. Então, observa que o que eu devo fazer para facilitar a minha vida? Primeiro, eu faço a divisão? Ah, não, vai dar um número quebrado, vai dar um número com vírgula, então deixa na forma de fração. E depois jogo o expoente. Ah, não, consigo resolver, vai dar um número bonitinho. Então cai dentro para essa ideia. Show? Bora para mais um exemplo aqui, ó. 5 vezes 2 elevado a 4. Mais um caso, senhores. Mais um caso. Olha só, eu posso pegar esse meu expoente 4 e jogar dentro da minha multiplicação, ó, jogar para o 5 e para o 2? Pode sem nenhum problema. Só que faz a pergunta mais. Cara, isso aqui vai facilitar a minha vida? Não vai. Porque se você fizer primeiro a multiplicação, vai ser mais tranquilo para você. Olha só, 5 vezes 2 dá quanto? 5 vezes 2 dá 10. E eu tenho 10 elevado a 4. Potência de 10, eu já falei para você. Ó, 10 elevado a 4, o que você vai fazer? Você vai repetir o 1. E se está elevado a 4, significa que você vai ter 4 zeros. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Olha que fácil. Vê se não ficou muito mais tranquilo de você ter que fazer 5 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Como assim? Desse jeito aqui, ó. 5 a quarta vezes 2 a quarta. Vê se não te poupou muito tempo. Poderia fazer desse jeito? Poderia. Só que dessa maneira aqui ficou muito mais tranquilo pra gente, tá? Então tá aí. Agora, olha o exemplo da nossa letrinha E. Na nossa letra E, nós temos 3 vezes 4, que por sua vez estão elevados, ó, a 5. Nesse caso aqui, se você fizer a continha primeiro, o que vai dar? 3 vezes 4 vai ser 12. 12 elevado a 5 vai ser difícil para você calcular. Então, nesse caso, qual que é a melhor estratégia? Cara, pega esse expoente e distribui aqui na multiplicação. Eu vou ter 5, tanto para o 4 quanto para o 3. Então, ó, 3 elevado a 5 vezes 4 elevado a 5. E a partir daí, você encontra o resultado. Aí eu preciso fazer essa continha? Cara, aqui você já simplificou a sua vida. Você vai perceber que em certas provas, eles nem vão exigir que você faça a conta. Se você chegar nisso aqui, às vezes, já tem a opção para você marcar, tá? Então tá aí. 3 vezes 4, tudo elevado a 5, você pode fazer assim. 3 elevado a 5 vezes 4 elevado a 5, tá? Mais um exemplo aqui. Letra F. Eu tenho 3 vezes 3 elevado a 3 elevado ao cubo. Cara, primeiro, olha para dentro do meu parênteses. Se eu fizer essa continha, vai resolver a minha vida? Vai deixar mais tranquilo? Nesse caso, vai. Porque eu tenho, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o quê? 3 ao quadrado, 3 elevado a 2. Ah, mas por que disso, mestre? Cara, preste atenção no seguinte. Lembra que eu te falei? O expoente aqui é 1 e o expoente é 1. Os dois estão sendo o quê? Multiplicados. Então, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. 1 mais 1. Isso aqui, ó, elevado a 3. Aí a gente vai ter 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Posso colocar o 9 aqui? Pode, sem nenhum problema. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou deixar ali no 3, tá? E, ó, elevo agora o expoente 3. Pronto. Fiquei com a potência de potência. O que eu vou fazer na potência de potência, Job? Eu vou multiplicar os expoentes. Então, isso aqui vai ser 3 elevado a 2 vezes 3. E eu tenho 3 elevado a 6. 2 vezes 3, 6. Tá aí. Beleza? Bem tranquilo para a gente poder fazer. Agora, olha só. Letra G. Eu tenho 3 divididos por 2, 3 sobre 2, elevado a um expoente. Esse expoente aqui é o menos 2. Opa! O que é isso aqui? É um expoente negativo. Se é um expoente negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter, lembra disso? Pega essa ideia, hein? Ó, então, se eu tenho 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3. E aí, o que eu faço agora com o expoente? Eu deixo ele positivo, ó. 2. Beleza. 2 sobre 3 é um valorzinho bonito? Dá para dividir legal? Não dá. Respondi a minha primeira pergunta. Não dá para dividir legal. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu expoente e vou distribuir. Então, ó, esse 2 vai vir para o 2 e vai vir para o 3. E eu vou ter 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. A gente já viu esses valores. Então, 4 sobre 9. Beleza? Essa que é a ideia. Bora aqui para mais um caso. Temos aqui, ó,
3 vezes 3 ao cubo. Presta atenção, jovem, presta atenção. Esse caso aqui da letra H é bem parecido com o da letra F. Só que um parêntese muda tudo. E você já viu isso em casos passados. E aqui não é diferente. Cara, a letra F é diferente da letra H. Aqui, no caso, eu tenho 3 elevado a 1 multiplicado por 3 elevado ao cubo. Ah, mestre, aqui é produto de potência de mesma base. Exatamente. Ó, aqui eu tenho base 3, base 3. O expoente do primeiro é 1 e do outro é 3. Então, o que eu vou fazer? Vou repetir a base, ó, 3. E vou somar os expoentes. 1 mais 3. E aí eu tenho 3, 1 mais 3 dá quanto? Dá 4, tá? Então tá aí, ó, 3 elevado a 4. Perceba que 3 elevado a 4 é diferente de 3 elevado a 6. Então, ó, são casos diferentes, tá? Um parêntese muda tudo e você não pode dar mole nesses casos aqui. Ah, mas quais são os outros casos? Cara, eu estou te mostrando todos os casos possíveis em que você pode cometer um erro, pode cometer um equívoco. Agora que você já teve contato com isso, é só você estudar. E estudando isso aqui, não tem para onde fugir. Você não vai ser pego de surpresa. Bora ver mais um pouquinho? Ó, tenho aqui letra I. 2 ao cubo divididos por 2 à quarta. Ó, eu tenho aqui o quê? Uma divisão, uma fraçãozinha. Bom, o que eu faço? Primeiro eu vou observar as bases. A minha base é 2 e a minha base é 2. Lindo? Lindo? Por quê? Assim eu posso repetir. Agora, o que eu faço com os expoentes? 3 e 4. Eu pego esses meus expoentes e subtraio. Então, eu vou fazer essa subtração aqui tranquilo. Ó, 3 menos 4. Quanto que vai ser 3 menos 4? Menos 1. Então, eu vou ficar com 2 elevado a menos 1. Ah, 2 elevado a menos 1. Cheguei numa resposta. Tá certo para aqui? Tá certo, sem nenhum problema. Só que você pode escrever esse 2 elevado a menos 1 de uma forma diferente. O expoente é o quê? Negativo. Então, você inverte. Ó, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Olha que bonito. Vê se não fica mais elegante dessa forma. Beleza. Agora, vamos aqui para o nosso último exemplo, para a gente fechar, com chave de ouro, fechar bonito. Vimos todas as propriedades, vimos o conceito, vimos os casos ali de maldade, quando tem parênteses, quando não tem parênteses, se é potência de potência, se não é uma potência de potência, se é um expoente elevado a uma potência. Então, tem que ficar esperto com isso. Último casinho aqui pra gente, ó. 5 vezes 25. Ah, mestre, nesse caso aqui é só uma multiplicaçãozinha, né não? Só a gente fazer 5 vezes 25, cara, você pode fazer sem nenhum problema. Só que você tem que ter a maldade de enxergar isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. Ó, quem é esse 25 aqui? Vou até repetir para você, 25. 25 é o mesmo que o quê? 5 vezes 5, lembra disso? 5 vezes 5, 25. Então, repara que o expoente aqui é 1, o expoente é 1. Isso aqui é o mesmo que o quê? Que 5 ao quadrado. Então, você pode pegar e escrever de uma forma diferente. Ó, o 5 aqui, o primeiro, eu vou repetir. 5. Agora, o 25 é a mesma coisa que o quê? 5 ao quadrado. Aí eu tenho uma multiplicação, não é certo? Uma multiplicaçãozinha de potência de mesma base. Eu somo os expoentes. Ó, aqui o expoente é 1, aqui é 2. Então, eu vou repetir a minha base, 5, e vou somar. 1 mais 2. 1 mais 2 dá o quê? Dá 3, então 5 ao cubo. Beleza? Pega o bizu, pega a maldade, para você não dar mole. Então, fechamos aí a nossa aula de potenciação. Vimos absolutamente tudo que pode ser cobrado de você aí nos exercícios um pouquinho mais rebuscados. Beleza? Então, ó, revisa isso aí. Se você errou algum exercício, refaça e reveja as propriedades, meu jovem. Beleza? Aqui tudo fica fácil. Forte abraço!